A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, meus irmãos de todo o Brasil. Nesta manhã eu quero compartilhar, já depois de bastante tempo sem gravar, né? Mas eu recebi uma palavra muito forte da parte do Senhor sobre comunhão e sobre a aliança. Duas coisas que andam paralela, né? Para você fazer aliança com alguém, você tem que ter comunhão, porque se você não tiver comunhão, você não faz aliança com ninguém. Então, é algo que me chamou a atenção no livro de Gênesis, no capítulo de número 17, é que Deus, ele convida a Abraão fazer uma aliança com ele. Mesmo diante de tantas promessas que Deus tinha feito para Abrão, e de repente Deus ele se revela de uma forma tão magnífica, tão maravilhosa, através da graça. O interessante, né, é que nós sabemos que a graça foi manifesta através de Deus ter enviado Jesus Cristo a esta terra para salvar os pecadores. Mas uma coisa interessante é que a palavra de Deus, a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 5, se não me falha a memória, no versículo 7, que três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E uma coisa que me chama a atenção é que a palavra, no livro de João, capítulo 1, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porém, o Verbo estava com Deus no princípio, e automaticamente a graça de Deus foi manifesta aos homens. E aí nós ficamos analisando como Deus ele ama os homens. Como Deus ama, melhor, no imperativo, o homem. E Deus amou o mundo de tal maneira, como diz João 3,16, né, que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Que coisa maravilhosa. E ali Deus, no capítulo 17 de Gênesis, Deus convida a Abraão, no caso Abrão, né? E ele diz que o nome de Abrão agora seria Abraão. E Deus faz uma promessa para Abraão, já transformado pela aliança do Senhor. E ali Deus faz uma promessa que daria a ele um herdeiro. Além dele ter tido como a escrava Agar o filho Ismael, mas o filho da promessa não era Ismael. O filho da promessa era Isaque. E, consequentemente, às vezes nós ficamos pensando que a nossa bênção, que a nossa vitória, ela nunca vai chegar. Por quê? Porque nós passamos tristezas, nós passamos decepções. Tem também o cronos do homem, que é o tempo do homem, porque o homem ele envelhece. Deus não, Deus é de eternidade a eternidade. Então você vê Deus tratando com Adão no Éden, depois pós-Éden, depois veio Noé, depois veio Abrão, depois Isaac, depois Jacó, e aí subsequentemente vai chegando até eu e você. Mas Deus, ele é de eternidade a eternidade. Quando Moisés, ele perguntou ao Eterno, Elohim Adonai, o que ele falaria para, no caso, o rei do Egito, Faraó, e ele disse para Moisés: diga para ele que eu sou o que sou. O eu sou me enviou. Então ele é o eu sou. Aleluia! De eternidade a eternidade. E o eu sou se manifestou na vida de Abrão e transformou ele para Abraão. E Sarai para Sara. E ali Deus visitou a Abraão
e a Sara, e ali nasceu seu filho Isaque. Ela passou a gerar uma mulher que não gerava, uma mulher que na linguagem era seca, não produzia, não era frutífera, ela era estéril. Mas aonde Deus tem uma promessa, mesmo que a terra seja seca, mesmo que não haja fruto, como disse Abacuque, ainda que não haja fruto, ainda que não haja a malhada, ainda que não haja vaca nos currais, mas se o Senhor ele prometeu e ele disse que vai fazer, nós temos que crer. E a diferença de Abraão está aí, porque Abraão ele confiava no Senhor desde quando Deus enviou a ele o seu chamado. Olha, não foi fácil não para Abraão ele ter passado pelo que ele passou na sua vida. Ele enfrentou batalhas, ele enfrentou dificuldades com a sua própria esposa, com seus servos, com o seu sobrinho Ló, que ele amava tanto, que era filho de seu irmão. E o que acontece? Ló escolheu ir para Sodoma e Gomorra para viver ali numa cidade pecaminosa, porque há também as escolhas. E Ló, ele escolheu viver ali no meio daquela cidade pecaminosa. Às vezes, Deus ele nos deixa, porque ele nos deu a livre ação, o livre arbítrio, para que nós escolhermos o caminho. E às vezes os caminhos que a gente escolhe, muitas vezes eles são maus aos olhos de Deus. Mas Deus permite para que você, às vezes, não vou dizer quebre a cara, mas para que você tenha uma experiência de vida profunda com Ele. Entendeu? Deus ele te escolheu para um grande propósito. E você sabe disso, mas às vezes ele está mandando você ir pela direita e você procura a esquerda. Então, consequentemente, hoje se tem falado muito, né, sobre direita e esquerda, mas quando o ladrão da cruz, que estava ali, tinha dois ladrões que eram matadores, que eram detratadores, que faziam coisas terríveis, eles eram bandidos, eles eram maus. E o mestre não. Ele foi levado ao matadouro como ovelha muda e inocente. Mas ele foi ali por um propósito, para a salvação do homem. Mas aquele que estava na direita, ele disse para o Senhor: mestre, por favor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas o que estava na esquerda, ele disse: se tu és filho de Deus, desce daí e salva-te a ti e a nós mesmos. Olha que coisa terrível. Então, às vezes as pessoas elas não querem seguir o caminho que Deus determinou para a vida delas. E aí vem o sofrimento, porque há o poder das escolhas. Então eu passo aqui nesta manhã, nesse dia, nessa hora, nessa tarde, para dizer para você, assim como Deus fez uma promessa tremenda a Abraão, ele também tem uma promessa para mim e para você. Ele tem uma promessa de vitória para a tua vida, porque com Jesus é só vitória. Eu sempre encontro alguns irmãos no trabalho, na estrada, e eles vêm assim e dizem: aí é só vitória. Aí eu digo para eles: é só vitória mesmo, porque a nossa vitória não está no Bambex, como diz meu amigo Nélio, não está no dólar, no euro, na libra esterlina, não está nos Estados Unidos, não está na Europa, não está no Japão, não está no carro que você tiver novo, na mansão, não. A nossa vitória está em Cristo Jesus, porque Ele nos garante a salvação eterna. Esses dias eu estava vendo uma matéria de um jovem que ele se acidentou e ele ali teve uma parada cardíaca e os médicos estavam tentando ressuscitá-lo. E quando ele ficou alguns minutos ali morto, né? Porque teve aquela parada cardíaca e os médicos tentando voltar. E quando eles conseguiram colocar o fibrilador, acho que é isso o nome do aparelho,
e quando ele voltou, ele deu um suspiro e ele disse, relatou o que ele viveu do outro lado. Ele disse que estava num lugar de paz, num lugar tranquilo, num lugar de alegria. E é essa alegria que o nosso Deus, ele nos promete após a nossa morte, porque aqui nessa terra tudo é efêmero, tudo é passageiro. Aqui é uma alegria de 10 tristezas. O meu primo, pastor Robson Moura, esses dias ele estava falando comigo que são 50 minutos de alegria no ano e 364 dias e algumas horas de tristeza. Porque às vezes a gente passa realmente muita luta, muita aflição, mas uma coisa é certa, a minha alegria não está no dinheiro. Embora o dinheiro ele me traga conforto, ele me traga prazer, ele me traga vários benefícios, mas a minha alegria ela tem que estar no Senhor. E quando Abraão, ele vai diante do Senhor em humilhação, e o Senhor se apresenta a ele dialoga com Deus, ele conversa com Deus. Pare aí o que você está fazendo. Se você puder, fale com Deus, medite na palavra dele, busque a ele. Fica ali em silêncio, clamando a ele. E ali, de repente, o Espírito do Senhor ele virá sobre a tua vida e ele te dará a luz para o teu caminho. Porque é o Senhor quem dirige os nossos passos. É o Senhor quem opera milagres e maravilhas em nossas vidas. Então, eu deixo essa palavra para você. Renove, assim como Abraão fez, renove a sua aliança com o Eterno. Ali, Abraão queria ouvir a voz de Deus. Ele foi buscar a presença de Deus. E Deus achou o coração de Abraão quebrantado e contrito. E ali Deus se revela de uma forma sobrenatural para ele. E promete a ele que ele seria pai de muitas nações. Que ele disse, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Nós precisamos ser como luz para o mundo e sal da terra. Nós precisamos viver na plenitude do Espírito de Deus, sermos exemplo neste mundo, porque com certeza Deus tem um milagre para a tua vida. Então eu passo aqui nesse dia para declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz. Quem vos fala é o missionário Saulo Mendes, uma voz profética para o mundo. Deus te abençoe em nome de Jesus.